Seja bem-vinda a esse momento. Para você que não me conhece, eu sou a Ludmila Prado. Eu estou gravando para você esse momento para que você compreenda os pilares que nós utilizamos aqui na Legacy, que é a nossa metodologia Legacy. Quais são os pilares, a jornada que você tem aqui dentro para você estruturar, expandir o seu negócio educacional. Quem é a Ludmila Prado? O que é a escola Casa Rema, que é a Escola de Formação e Aceleração de Mentoras? O que é a Legacy Mentoring Club? O que é esse movimento? Bem, resumidamente, eu venho de uma família muito simples. Fiz todo o tradicional ensino médio, fiz até ensino técnico numa escola federal, fiz a minha formação em engenharia da produção, pós-graduei em gestão em negócios e estava tendo uma vida ali no mundo corporativo, empresas multinacionais, empresas de grande porte, trabalhando na área de produção, planejamento, na área de supply chain. Porém, eu estava totalmente insatisfeita. Porque fui mãe em 2017 e finalzinho do ano e tive um problema no coração, quase morri. A partir dali eu me atinei, falei, o que é a vida? Para que eu estou aqui? Por que que Deus me permitiu viver? E surgiu aquela busca incessante por um significado de vida. Foi quando eu me conectei muito com a minha espiritualidade, com o meu propósito de vida, entendi quem eu era, fui trabalhar esse desenvolvimento humano. Descobrindo o meu propósito, eu revivi, eu voltei à minha memória, entendi qual era o meu desejo profundo quando eu era criança, que era poder aprender e ensinar outras pessoas. Foi onde surgiu essa minha vontade de ser mentora e construir um negócio com mentoria, lá em 2020. E nisso eu comecei a transbordar para outras mulheres como elas serem seguras, elas encontrarem a sua identidade, o seu propósito, trabalhar a sua mentalidade, né, a sua inteligência emocional, para realmente alcançar o que elas desejam, seja na vida, na carreira, nos negócios, enfim. Só que a vida foi me levando por um caminho, né, de amadurecimento, eu fui amadurecendo e com isso surgiu uma demanda muito grande de outras conhecidas mulheres, pessoas que queriam que eu as ensinasse a estruturar o seu negócio educacional. Isso ali em 2021. E eu comecei a ensiná-las, então, a estruturar os seus negócios. Depois desses 5 anos mentorando mulheres, né, nós estruturamos, então, uma escola de formação e aceleração de mentoras com uma metodologia na qual a gente prioriza sempre, vocês vão ver aqui dentro dessa metodologia, 7 fundamentos que são 3 camadas, né? A gente trabalha em 3 camadas: a camada da liderança da pessoa, a camada estrutural da empresa e a camada de escala. São 3 camadas. Dentro dessas 3 camadas, nós trabalhamos 7 fundamentos, que permite que, enquanto você cresça, a sua empresa também cresce no caminho certo para que ela possibilite a escala. Tá? E não faça o reverso, muitas vezes, que é o que a gente vê, a pessoa quer escalar, mas ainda não tem estrutura, ainda não tem mentalidade para isso. E a Mentoring, né, a Legacy Mentoring Club, ela surgiu justamente com uma visão de ser essa estrutura onde nós entregamos não só o conhecimento, não só a estrutura, não só a implementação, mas também a ambiência seletiva de pessoas que querem crescer nessa mesma visão, crescer do jeito certo, crescer com as pessoas certas e crescer principalmente com aquele meu primeiro propósito, né? O porquê eu comecei isso tudo, que foi para ter uma vida perto da minha família, porque do que valia
eu estar na CLT, o que valia eu estar ali trabalhando, fazendo o dinheiro que para mim era bom naquele momento, mas eu estava perdendo o principal, que era o tempo de qualidade com minha família. Então a Legacy Mentoring Club, ela surge unindo toda essa minha jornada de vida, tanto pessoal quanto profissional, quanto também de visão de negócio, para proporcionar para outras mulheres que muitas vezes estão com essa sobrecarga, querendo furar a bolha, querendo escalar, mas ela se vê muito sozinha dentro das suas crenças, primeiramente, dentro de um modelo de negócio, de uma estrutura de negócio que muitas vezes é somente ela, e o modelo de negócio só fica em cima dela, né, dos atendimentos dela, da entrega dela, da gestão dela, e a gente trabalha a mentalidade e estrutura para permitir escala, né, num novo patamar, que seria a implementação de tecnologias para permitir essa escala. Então, quais são os pilares que nós trabalhamos hoje? Dentro da primeira camada, que é a camada de liderança, nós trabalhamos dois fundamentos. O fundamento de mentalidade, porque o primeiro viés aqui dessa mentalidade, a primeira chave que precisa virar na cabeça de quem quer crescer e estruturar e expandir um negócio na educação, é trabalhar a transição de um especialista, de uma pessoa que entrega serviço, que presta um serviço, para a mentalidade de uma empresária, de uma CEO, de uma líder de um negócio, na qual você tem que ter clareza do seu papel dentro da sua empresa, mesmo que seja só você. Clareza da cultura da sua empresa, da missão, visão e valores, de como que você conduz, né, ter visão das vendas, do comercial, do marketing. Ter clareza de que você precisa ter o domínio sobre isso antes de você contratar as pessoas e você trabalhar essa mentalidade de crescimento, parar de se vitimizar, parar de culpar as outras pessoas, parar de querer soluções rápidas, parar de querer que as outras pessoas façam por você, né? Assumir realmente esse papel de protagonista realmente. E ter uma visão de crescimento, né? Uma visão de que você nunca para de crescer, você nunca vai ser suficiente e quem quer ser perfeito nunca vai subir para um próximo nível, vai ficar estagnado. Então a gente trabalha isso. E dentro dessa primeira camada, o segundo fundamento é o ecossistema de produto. Por quê? Se você trabalha somente entregando sessão, somente entregando individual, somente vendendo a sua hora, tudo depende de você. Ah, mas o meu produto ele é extremamente personalizado. Ah, o meu produto. Então você está escolhendo permanecer num patamar de faturamento e um modelo de negócio que não vai te permitir chegar nos próximos níveis. E eu quero trazer uma visão, porque muitas vezes você fala assim, não, então é um valor inegociável meu a entrega e a transformação do meu aluno, do meu mentorado, do meu cliente. Saiba que é possível trazer um formato de produto com alta solução, com alto índice de solução para os seus clientes, mas que não dependa totalmente de você. Isso é completamente uma questão de mentalidade e escolha de quem você quer trabalhar. Então, pode ser que você trabalhando com um público que, assim como você, que você vai atrair quem você é muito dependente emocional, é muito necessitado da sua atenção. Então, ele quer te sugar demais e a troca não é justa. Muitas vezes você cobra um valor que seja qualquer valor, mas que não é justo pela sua entrega, porque você vende a sua vida por conta dessa entrega. Então, o pilar, o segundo fundamento, esse pilar, é o ecossistema de produtos escalável. Não quer dizer que você não possa ter um produto individual, mas qual é a configuração desse produto? Qual é o valor desse produto?
E muitas vezes você pode estar lotando a sua agenda, estar extremamente cansada porque você só tem um produto individual e não tem outras fontes de renda dentro do seu negócio. Como, por exemplo, se você tem uma metodologia, você já tira de você 40% da entrega, porque muitas coisas não precisa de você ficar entregando no individual. Adultos, eles podem simplesmente pegar um- uma coisa pronta, analisar e sair dali com aquilo pronto. Então, pode ser aulas, pode ser ferramentas, processos que sucintamente já resolva a solução daquela, já resolva o produto, o problema, já traga uma solução, sem necessariamente você ter que ficar trabalhando somente individual com aquela pessoa, tá? Então, ter uma metodologia, tirar parte do que você entrega para um material que seja metodificado, gravado com ferramentas, e você ter o atendimento onde você trabalha com várias pessoas que tenham o mesmo problema e traga essa solução. Então, vai depender muito da promessa que você faz dentro do seu produto. Qual é o público que você está trabalhando? Públicos maduros, eles não precisam de ficar pegando na mão. Público maduro, ele quer insight, deixa que eu faço, insight, deixa que eu faço, me fala como que deixa que eu faço. Né? Ele não fica esperando que você faça para ele. Né? Eles trabalham de uma forma mais ágil, eles já têm consciência disso. E eles sabem que estar numa mesa não não é perda de tempo, é colher a ambiência e o insight daquilo para que eu possa crescer. Então, eles têm essa mentalidade. Definir essa proposta de valor e esse cliente ideal com essa metodologia e com um atendimento em grupo. É claro, você pode ter outros produtos, como, por exemplo, trabalhar num grupo como uma palestra, trabalhar num grupo como um curso que você alcança várias pessoas. Então, fica aqui alguns formatos de produtos educacionais que você pode trabalhar sem ser somente no individual. Agora, na segunda camada, o que que nós trabalhamos? A estrutura empresarial. Aqui é onde, a partir dessa primeira camada estruturada, o negócio ele para de depender somente da mentora, ele traz o quê? O negócio como um produto, uma metodologia para resolver uma questão e começa a trabalhar em processos. É onde você tira o peso, a carga toda somente de você e passa a trabalhar com solução, estrutura, metodologia. Quais são os três fundamentos que nós trabalhamos dentro dessa camada de estrutura empresarial? A gestão, estrutura de gestão, a estrutura comercial de vendas e a estrutura financeira. Então, dentro da estrutura de gestão, precisa-se ter o que que a gente trabalha? Processos principais, que muitas vezes é feito só por você, está só na sua cabeça, mas isso precisa ser extraído de você, colocado num papel, numa ferramenta, para que isso seja replicado e outras pessoas façam. Gestão da agenda, gestão de prioridades, organização do que mais do que você não faz do que você faz. Então, tem muitas coisas que você pode estar fazendo que está sendo uma perda de tempo. Muitas vezes, quando eu trabalho com as mentoradas, uma otimização de agenda é mais você ser produtiva, é mais você tirar coisas que está tomando o seu tempo do que você colocar, fazer mais coisas. Então, você acaba fazendo menos coisas, tem mais tempo para descansar, para curtir com a sua família e o seu negócio continuar rodando, né, e num custo baixo. A gestão comercial, que é um fundamento assim, que sem ela a empresa realmente não roda, porque sem vendas a empresa não roda. Vende só da sua cabeça, ou depende só de indicação, ou só faz marketing, perceba que a gente nem chegou no marketing ainda. O marketing é para escalar. Então, se você começa a fazer marketing antes de fazer a sua estrutura comercial, pode acontecer duas coisas. Ou você só posta e não chega ninguém, as pessoas só comentam, só interagem, só fica ali visualizando e você não gera vendas, tá?
Ou a segunda coisa é você se frustrar porque você produz um conteúdo de uma forma desconectada com a sua persona, o seu público ideal, e chega muitas pessoas desqualificadas e você não consegue aplicar um processo de vendas nela. Então, existem esses dois pontos. Qual que é o ideal? Antes de começar a fazer o marketing, você ter uma estrutura comercial pronta para que na hora que você for fazer o marketing para o público correto, flua para um funil comercial. Então, tem que ter um posicionamento, né, de promessa, de público, qualificação de cliente, diagnóstico para selecionar esse cliente para vir para um processo com você, fazer um processo consultivo, ou seja, eu sempre agrego valor primeiro para esse cliente, para depois eu oferecer uma solução para ele. E, é claro, fazer uma gestão para criar uma previsibilidade, ou seja, quantas pessoas entram através dos meus vários funis, que pode ser presencial, pode ser digital pelo Instagram, pode ser por conteúdo, pode ser por captação ativa, enfim. Quantas pessoas precisam entrar nesse funil? Como eu vou gerir essas pessoas? Como que eu vou conduzir essas pessoas? E como que está sendo essa conversão em cada etapa para chegar na minha receita final? Então a conta ela fecha, porque se eu sei o quanto eu quero ter de receita, se eu quiser aumentar a minha receita, eu sei quanto de. Aí a gente vai entrar no quinto fundamento, que é quanto que eu preciso investir de equipe, de tráfego, de tempo. O que que eu preciso investir para ter mais pessoas para que tenha mais fechamento aqui, tá? Chegando no quinto fundamento, que é a gestão financeira, né? Esse é um olhar, às vezes, muito difícil para muitas empresárias, e confesso que para mim também já foi extremamente difícil olhar, que é entender não só de separar, né, o que é pessoa física da jurídica, mas olhar para esse financeiro diariamente, saber quanto tem de previsão de entrada, quanto tem previsão de saída nesse fluxo de caixa, quanto que tem de margem, quanto tem de lucro, quanto eu vou ter que investir, né? Quanto eu tenho que investir para que eu aumente o faturamento, quanto que vai dar essa conta do quanto entra, do quanto sai, a diferença de faturamento para receita, né? Quanto que é o meu prolabore, como que eu faço a gestão dessa conta da pessoa física para a pessoa jurídica. Então, precisa-se ter essa gestão financeira. Esse é o quinto pilar que nós trabalhamos. E na última camada, na terceira camada, aí sim a gente vai falar de escala. E para falar de escala, a gente fala de dois fundamentos: a tecnologia e a automação, que é a implantação de IA, como CRM, automações e markets, plataformas, né? Você ter essa gestão de quantos clientes estão entrando, de quantos clientes você vai fazer remarketing, trazer essa experiência do cliente também, né? E implementar isso para trazer eficiência e agilidade no que já estava funcionando manual. Então tem que estar funcionando o manual para na hora de você implementar um CRM, o que, que vai acontecer? Ah, o que eu gastava antes 10 horas trabalhando, agora com uma escala, com sistema, com automação, com os processos estruturados, eu gasto só 5. Então, essa é a ideia. Mas muitas vezes você vai ter que passar assim pelo processo de trabalhar 8, 10 horas para você estruturar isso tudo, mas é o preço que se paga para depois, se hoje você está faturando, eu estou faturando 50 mil trabalhando 10 horas. Tá, depois você vai faturar 100 trabalhando 5 horas quando você implementar esses funis, essa tecnologia. E o sétimo fundamento entra o marketing estratégico. Por quê? A partir do momento que eu já tenho lá em cima, né, o meu posicionamento, a minha mentalidade, a minha estrutura emocional e estrutura de negócio, eu sei o meu cliente, eu sei o produto que eu quero vender, eu sei minha promessa de valor,
Eu sei como que esse cliente vai entrar pelo marketing, sair pelo funil de vendas, né? Entrar no meu processo. Eu sei gerir esses clientes que estão chegando, eu sei gerir o financeiro da minha empresa, aí eu posso vir com marketing que vai me trazer um posicionamento, me trazer mais pessoas para acessar isso tudo que eu já estruturei. Meu posicionamento, aí eu vou ter uma produção de conteúdo estratégico, eu vou construir essa reputação, né? Essa autoridade dentro da minha metodologia, dentro do meu diferencial. Vou gerar uma demanda qualificada para entrar no meu funil de vendas e trazer mais conversões, né? E expandir realmente isso, alcançando mais pessoas estrategicamente. Esses são os pilares que nós trabalhamos e, se fizer sentido, a gente implementa, né, constrói isso tudo com você. E como que a gente constrói? Dentro de um programa de um ano. Então, a Legacy Mentoring Club, ela é um programa de um ano. Ah, Lud, mas eu só vou ter resultado, eu só vou implementar todos esses 7 fundamentos depois de um ano. Não. Você vai implementar dentro do seu momento de negócio o que hoje é o, o pilar que está mais frágil dentro do seu negócio. Qual é o fundamento que está mais frágil dentro do seu negócio? Então, a gente faz uma análise para entender dentro desses 7 pilares, desses 7 fundamentos, qual que está mais frágil hoje dentro do seu negócio. Porque existe uma teoria, que é a teoria da restrição, que ela fala que se você fizer essa análise e perceber qual é o fundamento que está mais frágil dentro do seu negócio e você trabalhar somente nele, todos os outros vão ser impactados. Então não adianta eu querer implementar todos os fundamentos para você e nem querer que todas as pessoas que entram para a Legacy apliquem o mesmo fundamento na mesma hora. Então a gente tem que fazer uma análise primeiro. Então, a primeira coisa dentro da Legacy Mentor Club é fazer o seu diagnóstico dentro de um encontro individual, personalizado para você, para que nós possamos entender qual é o seu fundamento mais frágil e, dentro desse fundamento mais frágil, a gente traçar um plano de ação para que você reestruture o seu negócio, sua esteira de produtos, o seu posicionamento, o que que vai precisar, talvez é o seu financeiro, né? Talvez a sua equipe, talvez são custos, talvez é a forma que você está entregando, talvez a sua promessa de valor, talvez é o seu comercial. Então, nós vamos analisar isso, traçar um plano personalizado para você. Depois disso, a gente faz o acompanhamento individualizado para você dentro do WhatsApp, onde você tem acesso a mim e a minha equipe 24 horas ali para você estar acessando, tirando dúvidas, mandando seus documentos. A gente acompanha de perto toda a sua evolução. E nós fazemos mais 5 encontros individuais conforme a sua necessidade. Preciso de uma reunião, Ludmila. Eu preciso analisar esse novo projeto. Eu preciso do seu olhar para isso. A gente vai agenda uma reunião individual conforme a sua necessidade. Você tem direito a essas 5 encontros individuais. E todas as semanas a gente encontra dentro de uma mesa estratégica. Então, toda terça-feira, à tarde, a gente tem encontro dentro de uma mesa, que é um conselho. Então, esse conselho ele serve para que você traga a sua visão e as outras empresárias também vão trazer as suas visões dentro do universo de negócio. Quais são os desafios que vocês estão enfrentando para contratação dentro dos 7 pilares? Para criar um produto escalável, para gerir uma equipe, para gerir o financeiro, para fazer seu marketing, para trabalhar a sua mentalidade, as suas crenças. Então, é um ambiente não de crítica, não de julgamento, não de competição. A sua competição é com você mesma. É um ambiente de crescimento realmente mútuo, é um ambiente de fazer negócio. Então, eu estimulo muito vocês a fazerem negócios entre si. Se você tem uma solução para uma outra pessoa que está ali dentro da mesa, você vai fazer negócio e você vai ter insights milionários ali dentro para você levar para o seu negócio e aplicar no seu negócio. Então, você é mentorada por mim, você está numa mesa onde outras mulheres também
estão com visão estratégica de negócio e vão poder contribuir para você. Então, não é uma mesa de conteúdo, de aula, de mentoria, não. É uma mesa estratégica de conselho seletivo para mulheres que querem crescer com visão a longo prazo de negócio, tá? E no individual a gente trabalha todas essas questões técnicas que você tiver, estratégicas, né? Tudo que você tiver, a gente trabalha no individual. Se faz sentido para você, a gente vai agendar um diagnóstico, analisar a sua situação e, é claro, a gente vai avaliar se é o seu momento ou não de vir para a Legacy Mentoring Club e fazer parte desse clube de empresárias que crescem com legado, com propósito, com visão a longo prazo e sem deixar, é claro, de, de estar no centro da vontade de Deus e não negociar o inegociável, os seus valores inegociáveis, tá bom? Um beijo, fica com Deus.